Bom, então eu vou passar uma mensagem para vocês, porque a escola está pedindo para que a gente faça um controle de quem são as pessoas que estão se matriculando, né, fazendo a sua rematrícula para o ano que vem, quem são os alunos que pretendem sair, para que a gente possa fazer esse tipo de acompanhamento. E, enfim, a escola está pedindo isso, então eu vou mandar algumas mensagens para vocês, para que vocês me respondam individualmente, especialmente o segundo A, de quem eu sou coordenadora, tá? Eu e o Anderson. Provavelmente o Sandro fará a mesma coisa aí com vocês. O Sandro, enfim, ele vai definir como vai fazer, mas só para que vocês me pontuem quem são as pessoas que vão fazer a matrícula, que pretendem ficar, e quais são as que não vão ficar, e enfim, tá bom? Só para a gente poder mandar para a escola essa informação, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre uma das últimas atividades que a gente tem sobre o meu escopo de gestão, né? O que eu tenho de gerenciamento, o que eu tenho para passar para vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre negociação internacional, tá? Quando a gente fala de negociação internacional, segundo ano, o que vocês entendem que seja quais são os pontos, na visão de vocês, que são importantes quando a gente for fazer uma negociação internacional? Alguém tem ideia? Ter uma boa comunicação. Comunicação. Saber saber diferentes línguas. Ter um bom comportamento, uma boa educação. Mais alguma coisa? Importante ter persuasão. Não entendi, Anne. Persuasão. Persuasão. O que é necessário para que a gente tenha facilidade em todo e qualquer lugar que a gente vá para nos relacionarmos com as pessoas? O que é fundamental? Respeito. Respeito. Então, quando a gente fala de relações internacionais, né, de fazer negociação com pessoas, né, de outros países, uma coisa que vocês falaram aí, né, vários pontos que são importantes e que são necessários. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes, gente. Espera só um pouquinho, senão eu perco o foco. Junqueira, Chiliane, Giovana Santos, Toledo, Gustavo Reis, Miyamoto, Júlia Virgínia, Matheus Rodrigues, Michele, Thaisa, Tainá, bom, só tô anotando aqui quem que tá na aula, tá? Aproveitando antes de retomarmos, eu passei aí uma relação de pessoas que estavam, eu não entrei para ver se fizeram ou não, que estavam em pendência com as atividades. Eu espero de vocês aí o comprometimento para realizar essas atividades pendentes, tá? Bom, então, quando a gente fala de relações, né, de negociações internacionais, de relações internacionais,
é muito importante que a gente não se esqueça que em toda e qualquer relação nós vamos lidar com pessoas, né? E durante o nosso curso, o nosso ano, a gente vem buscando trazer para vocês ferramentas para que vocês possam reconhecer as pessoas, para que vocês possam identificar quem são essas pessoas, quem é esse público, quem é esse meu métier, né, de pessoas com quem eu vou conviver, para que eu possa ter uma melhor relação comercial com essas pessoas. Vocês citaram, né, que ter uma boa comunicação, sim, né, quando vamos fazer relações internacionais, negociações com pessoas de outros países, é fundamental que haja um domínio da língua, né, do país com quem eu vou estabelecer relação. Vocês colocaram a questão da educação, né? Quando a gente fala da questão da educação, ela é muito relativa, né? Porque a gente tem que entender, né? Quando a gente fala da educação, a gente precisa, antes de tudo, para termos uma negociação internacional com o melhor, né? Com o melhor resultado, é sempre que a gente conheça a cultura, né? Que a gente conheça quais são os valores, né? Dessas pessoas, dessa população com quem eu vou lidar. Porque muitas vezes, quando a gente fala dessa questão de educação, o que aqui no Brasil é uma questão de educação, talvez não seja em outro país. Né? Por exemplo, aqui para nós é falta de educação arrotarmos, né? Quando a gente acaba de comer e tal, não sei o quê, embora não tenham várias pessoas que façam isso, mas aqui para a gente é um ato, né, de pouca civilidade, né? A pessoa arrotar a mesa significa falta de educação, falta de respeito. Existem outras culturas que, se você não arrotar a mesa, significa que você não gostou da comida, né? Então, a gente precisa entender o que é essa coisa da educação para a gente agir da maneira mais correta, né? Então, quando a gente fala de comunicação, é fundamental, né? Fundamental até, inclusive, da questão, é inerente, inclusive, a questão do comportamento, a questão da educação, mas é fundamental conhecermos a cultura do povo, do país com quem a gente vai estabelecer essa relação, tá? Deixa eu pôr aqui para a gente poder compartilhar algumas coisas com vocês. Ai, santo. Só um minutinho, povo. Espera aí que eu quero compartilhar com vocês, mas o Teams tem dia que ele se nega a compartilhar as coisas que eu peço. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui agora. Tá abrindo alguma coisa para vocês? Agora foi. Só que tá carregando ainda. Aí. Chegou? Abriu? Chegou. Tá. Bom, então quando a gente fala, né, de gestão de conflitos, primeira coisa que a gente vai falar com vocês que para mitigarmos os conflitos, a gente precisa conhecer as questões culturais de cada um dos países com quem nós vamos estabelecer relações. Tá compartilhando com vocês uma outra tela aí de negociação internacional e tá escrito algumas coisas? Sim. Tá. Então, quando a gente fala da negociação internacional, né, a gente busca estabelecer essa relação com outros, uma relação comercial com outros países,
E quanto melhor for essa nossa relação, essa nossa negociação, mais seguro será para quem está fazendo esse investimento, para quem está fornecendo o produto. Então, tudo isso vai fornecer subsídios para que essa negociação seja o mais favorável possível. Muitas vezes, quando a gente fala de relação, né, de negociação internacional, muitas vezes as pessoas elas ficam muito atreladas a conhecimentos e as questões mais técnicas. E aí uma coisa que eu reforço para vocês é que a técnica, né, de uma negociação é ensinável, né? Todo mundo consegue aprender desde que haja um pouquinho de boa vontade. Mas as relações internacionais, elas não podem ficar restritas somente aos conhecimentos técnicos, né? Por isso que a gente tem, muitas vezes, pessoas que elas têm muito conhecimento, são pessoas que têm um nível intelectual muito acima, são pessoas que têm uma técnica para realizar as coisas muito bem elaborada, são pessoas que estão bem preparadas tecnicamente, mas algumas vezes as pessoas não vão apresentar sucesso nas suas atividades, nas suas relações. E muitas vezes esse pouco sucesso, ele vai se dar porque a pessoa ela se engessa numa conduta, numa postura, e ela é pouco flexível para entender que quando a gente fala de relações internacionais, né, de negociações com outros, é importante que a gente seja maleável, é importante que a gente seja flexível. Quando a gente fala, né, de negociação internacional, uma das condutas principais é a adaptabilidade. Quanto mais adaptável nós formos, mais sucesso nós teremos nessa nossa negociação internacional, tá? Muitas vezes, os negociantes eles acabam não tendo muito sucesso nas suas trajetórias, porque a gente esquece que a gente lida com pessoas, né? E as pessoas, tem dia que elas vão estar melhores, tem dia que elas vão estar mais preocupadas, tem dias que essas pessoas vão estar mais angustiadas para resolver alguma coisa, tem dia que essas pessoas não querem fechar acordos, elas querem bater um papo, elas querem desabafar. E muitas vezes as pessoas elas acabam perdendo esse feeling, né? Então, quando a gente vai fazer negociação, é importante que a gente lembre que as negociações elas não são feitas por máquinas, né? E nem com máquinas, elas são feitas com pessoas. E é importante que nós, negociantes, saibamos como estão essas pessoas, saibamos entender a necessidade real dessas pessoas, né? No dia que eu estou lidando. Essas pessoas, elas trazem com elas, né, valores, né? E muitas vezes, quando a gente fala, né, de quais são os seus valores, são coisas que acabam preocupando, porque muitas vezes nem nós sabemos efetivamente quais são os nossos valores pessoais, né? Muitas vezes, quando a gente pergunta quais são os seus valores, eu lembro que teve um processo seletivo que eu estava fazendo, né? E aí, quando você vai trabalhar numa empresa, você precisa conhecer essa empresa, né? Você precisa, antes de ir participar de um processo de seleção, inclusive, é importante que você conheça, né, a empresa, perceba qual é a conduta da empresa, quais são os valores, qual é a visão, qual é a missão, né, dessas empresas, dessa empresa que eu vou trabalhar. E aí, uma vez eu perguntei, né, para alguns candidatos quais eram os valores deles, né, quais eram os valores pessoais deles. E aí, um garoto respondeu assim: o meu valor é uma moto, eu tenho lá uma moto, eu tenho a minha mãe que tem uma casa. Então, assim, ele atrelou a questão de valores pessoais aos bens que ele tem, né? E não é isso que a gente quer saber. Quando a gente lida com indivíduos, com pessoas, a gente está querendo entender quais são os valores pessoais deles, né? Então, por exemplo, os meus valores, o que eu cresci com a base que os meus pais sempre me passaram, foi a questão do respeito, foi a questão da tolerância, foi a questão da união, né? Estabelecer
um convívio de paz. Esses valores, eles são meus, né? Então, por exemplo, se eu estiver num lugar de conflito, um lugar que tem muita gritaria, gente brigando o tempo todo, é um lugar que eu não me sinto bem, porque aquele lugar vai contra os meus valores, né? Meu pai, por exemplo, meus pais, na verdade, sempre me passaram valores de que eu tenho que respeitar o que é o do outro, eu não vou mexer no que é o do outro. Então, por exemplo, para mim é inconcebível. Teve até uma vez, vou dar outro exemplo para vocês, né, de coisas assim que vão contra o meu valor. Quando eu trabalhava ainda, né, no laboratório, então a gente levava algumas coisas para o café. E eu me lembro que eu levei um iogurte e deixei na geladeira, como sempre fazia, e eu nunca mexi nas coisas de ninguém, né? E aí teve um dia que eu fui tomar o meu café e cadê meu iogurte? Alguém tinha pego. E aquilo me deixou assim muito nervosa, porque eu pensava comigo, todo mundo aqui ganha o mesmo salário, né? Todo mundo tem a mesma condição. Se eu conseguir comprar esse iogurte, você também consegue. Então, por que você está tomando o meu iogurte? E outras, você precisa tomar o meu iogurte, me peça, né? Eu não vou te negar um iogurte. Então, isso vai contra os meus valores, mexer no que não é meu, né? Coisas que não são minhas. Então, o respeito, a honestidade, a responsabilidade sempre foram valores aí, a união, sempre foram valores muito latentes aí na minha criação. E as pessoas, elas têm valores, né? E as empresas são feitas por pessoas. Então, as empresas também têm valores. Então, se você algum dia for convidado para um processo seletivo para qualquer empresa que seja, é importante você verificar quais são os valores dessa empresa, o que ela prega, porque se os valores dela não forem iguais aos seus, haverá incompatibilidade, né? Muitas relações não dão certo, casamentos não dão certo, empregos não dão certo, porque existe incompatibilidade com relação aos valores, tá? Então, todos nós trazemos aí a nossa bagagem cultural, trazemos os nossos valores, trazemos aí as nossas normas de como a gente vai conduzir a nossa vida para que ela seja aí da maneira mais fácil para nós, né? Para que a gente não sofra tanto. E para eu ter menos impacto, né, com relação a essa bagagem cultural e aos valores, é importante que eu compreenda, é importante que eu estude, é importante que eu saiba como que é essa empresa? Como são essas pessoas com quem eu vou estabelecer relação, né? E muitas vezes a gente está tão fechado, tão bitolado na questão técnica, que a gente se esquece que vamos nos relacionar com o outro, né? E aí muitas vezes fracassamos nessas nossas negociações. Tá mudando, gente, o slide? Tá tranquilo? Sim. Tá. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de que cada cultura, né, se organiza de uma maneira. Aqui eu coloquei pessoas, né, de um país, mas é importante que a gente se lembre que os países, eles vão ser também diferentes na sua totalidade. Então, você pega o Brasil, ele não é um país, né, homogêneo, muito pelo contrário. Ele é um país bastante heterogêneo em termos culturais, né, em termos de formação. E aí, muitas vezes, para você se relacionar com pessoas do Norte, Nordeste, é diferente a conduta que você vai ter, por exemplo, com pessoas do Sul do Brasil. Eu me lembro que quando eu trabalhei em Curitiba, né, aqui no Paraná, um estado que foi colonizado por muitos europeus, né, e por conta disso tem uma cultura muito mais reservada. Então eles não são pessoas, por exemplo, você vai para o Rio de Janeiro, você mal conhece a pessoa, ela já está te chamando para dentro da casa dela, você já é o melhor amigo dela. Diferente do Paraná, por exemplo, que para você estreitar os laços é muito mais difícil, porque eles são muito mais fechados, eles são muito mais na deles do que eles são um pouco expansivos em relação a, por exemplo, carioca, né? Então, quem já viajou para esses lugares dá para perceber essa diferença. Então, quando a gente fala de comportamento, o nosso comportamento ele precisa ir se adequando, né? Se você chega no Rio de Janeiro, por exemplo, e a sua conduta
é uma conduta de ser um negociador mais restrito, mais contido, mais sério, talvez essa relação não seja tão facilitadora, né? Então, se você estabelece uma postura adequada com o teu público, as chances dessa sua negociação ser mais assertiva, ela aumenta, né? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos. Quando você pega os americanos, né, os norte-americanos, eles são mais objetivos nas suas negociações, né? Eles normalmente tomam decisões sozinhos, eles não consultam muitas vezes outros membros, né? Já os japoneses, eles têm tomada de decisão coletiva. Então, vão lá se juntar, vão definir pelo que é bom para todos, não para um só. Os ocidentais, eles têm uma pressa de fechar negócio, né? Então, tempo é dinheiro, né? Vocês já devem ter visto isso em várias colocações por aí, né? Então, existe uma pressa, uma aceleração para fechar esses acordos. Já os orientais, antes de fechar esses acordos, é necessário que haja uma relação, né? Eu não vou fechar um acordo com alguém que eu não sei quem é, de onde vem, como se comporta. Então, normalmente, as relações feitas com os orientais são relações que eu não posso chegar de maneira mais abrupta, de maneira mais acelerada para eu fechar esse contrato. Eu preciso ter calma, eu preciso desenvolver com eles uma relação de confiança para que eles saibam quem sou eu, né? Para que eles saibam como eu sou. Eu não sei se vocês já assistiram essa série lá no Netflix, já viram? Emily em Paris? Não. Quem não viu, essa série ela é interessante porque ela mostra, né, as contradições culturais entre americanos e entre franceses, por exemplo, né? Então, essa menina, ela vai... Quem já assistiu, vou ser repetitiva, mas para quem não viu, talvez seja novidade. Essa menina, ela vai trabalhar na França, ela vai representar, né, a empresa dela lá na França, e ela sai de um país, né, onde muitas pessoas são workaholics, trabalham o tempo todo, só pensam enfim, em se desenvolver, né, na carreira profissional, em ter uma ascensão, em chegar ao topo, e isso e aquilo. E você tem essa menina que, quando ela chega, né, lá na França, ela traz com ela essa bagagem cultural. E existe um choque, né? Porque os franceses se comportam de outra maneira, né? Os franceses, eles têm outra visão de trabalho. Os franceses têm uma questão da vida social, pelo menos é o que retrata nessa série, uma relação social que é mais aberta, né? Que é mais liberal, diferente, né? Diferente de uma postura dos norte-americanos, né? Então, existe ali um choque, onde muitas vezes essa personagem, inclusive, ela tem alguns escorregões, né, com relação à conduta dela, que não é bem aceita, porque existe ali claramente um choque entre culturas, né? E muitas vezes, quando você entra num lugar, você quer impor a sua conduta, você quer impor a sua maneira, que você acha que é a certa, e isso gera atrito, isso gera aí muitos contratempos, o que inevitavelmente acaba trazendo comprometimento nas relações internacionais, né? Eu trouxe exemplo dessa série, que ela é bem tranquila, assim, bem gostosa de ver, mas a gente tem, se vocês procurarem nos jornais, né, existem várias cenas que mostram como as pessoas... Espera um pouquinho, gente. Miguel.
Gente, desculpa, eu precisei ali socorrer o meu filho, mas já tá tudo bem. E aí, se vocês procurarem nos jornais, por exemplo, existem muitos casos, muitos relatos, né, de gafes que são cometidas por presidentes, por diplomatas, justamente por essa questão de não entender, de não estudar a cultura de outros países, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Muitas vezes, né, como a gente já disse para vocês em outros momentos, quando a gente ignora o outro, né, quando a gente acha que a nossa conduta é a certa, né, quando a gente não se preocupa em estudar as relações de outros países, né, quando a gente tem aula de geografia, por exemplo, que está mostrando lá quais são as culturas dos povos, né, e a gente fala, para que eu quero saber disso, né, realmente, para muita gente não faz o menor sentido. Mas se você pretende estabelecer relações com outros daqui do Brasil, seja de outros países, é importante sempre que você conheça a cultura local. Muitas vezes, quando as pessoas elas não enxergam essas questões culturais, né, elas ignoram, falam isso não é importante, elas perdem essas negociações, né, ou passam por severos constrangimentos que, inclusive, comprometem o sucesso dessa negociação internacional, tá? Se a sua intenção é negociar, é conquistar o cliente, manter uma relação de confiança, estude sobre a cultura, estude sobre comportamentos que são aceitáveis, participe de treinamentos interculturais, respeite a prática adotada pelo outro lado. Então, assim, né? Não precisa concordar. Tem gente que é difícil, né? Porque assim quer impor aquilo que ela acha que é certo, né? É assim, Gabriela, eu sou assim, você sempre assim, Gabriela. Então, quem tem esse pensamento vai ter mais dificuldade em estabelecer aí essas relações internacionais, né? Essas negociações com outras culturas. Porque muitas vezes a gente quer colocar a nossa cultura como a principal, como, eu sempre conduzir dessa maneira e é dessa maneira que vai ser. Então, a gente sempre, é aquilo que eu já falei e repito, flexibilidade é a palavra para que a gente tenha sucesso nas nossas relações, tá? Então, muitas vezes, as pessoas, elas vão para algum lugar e até mesmo alunos, assim, né? Normalmente, quando a gente volta de férias, né? Eu sempre perguntava para os meus alunos o que fizeram, para onde foram, né? Que viajaram, né? E alguns falavam, viajei, né? E colocavam, inclusive, muitas vezes essa viagem com certo deboche, assim, né? Viajei, E aí eu sempre perguntava, né? Tá, você conheceu, você comeu uma comida típica, você foi ao supermercado, você foi a uma feira local. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, fiquei só na praia. Então assim, né? Quando a gente se propõe, né? Aí, ok, cada um faz o que quer da vida, mas quando a gente se propõe a conhecer um outro lugar, a gente precisa também estar aberto para conhecer a cultura local, né? E a gente conhece as tradições, o modo de vida, né, o modus operandi das pessoas, quando a gente convive com essas pessoas, né? Então, muitas vezes, ir ao supermercado, ir a uma feira, ir ao ambiente onde você encontra a maioria das pessoas que não sejam só turistas, mas que sejam também os locais, faz com que a gente comece a aprender algumas coisas, né? Faz com que a gente entenda essas culturas, né? E veja que existem outras formas de vida, existem outros conhecimentos que podem ser compartilhados. E assim, me preocupa quando a gente percebe que muitos de vocês se negam a compartilhar isso, né? Então, se a ideia é estabelecer relações com pessoas, né, sejam elas locais ou não, a gente sempre tem que
conhecer. Conhecimento, gente, é a palavra que dita muita coisa. E quando eu falo conhecimento, eu não estou me referindo apenas ao conhecimento técnico, tá? Conhecimento de culturas, conhecimento comportamental, autoconhecimento, tudo isso facilita para que a gente tenha uma vida com menos sobrecarga, uma vida menos difícil. Então, sempre faça treinamentos, né, para conhecer outras culturas. Existiam, né, várias feiras, por exemplo, aqui em São Paulo, que traziam para a gente os aspectos culturais de outras regiões, de outros países. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem uma feira dos países que fazem parte da SEI, né? Então, Estônia, Lituânia, Letônia tem uma comunidade aqui próxima. E muito legal, assim, porque você começa a observar como as pessoas se comportam, né? Como elas produzem as suas questões de valor, né? Como são as questões culturais, o que elas valorizam. Então, a gente vai aprendendo tudo isso. Quanto mais a gente aprende, quanto mais seguro nós formos nessas relações, maior é a questão de confiança que vai ser estabelecida, tá? Então, é sempre importante que você estude sobre etiqueta local, né? Então, volta aí a questão do comportamento. Tem gente, por exemplo, que é expansivo, né? Que gosta do contato, que quer conversar com as pessoas pondo a mão, né? Mexendo no cabelo. E tem gente que não gosta disso, né? Existem culturas que são completamente apáticas a isso, não estabeleçam uma relação do toque, do contato físico, muito pelo contrário, né? Eu mantenho aqui, né, a minha individualidade, você de respeito à sua, mas assim, é importante que a gente saiba como é a etiqueta local, como que a gente vai se comportar nos lugares. E isso a gente só aprende quando a gente observa, né? Isso a gente só aprende quando a gente sai da nossa caixinha e começa a olhar o que acontece ao redor, né? Por isso, eu sempre digo e reforço, quando vocês viajam, seja daqui de São Paulo para, sei lá, para Santos, observe as pessoas, né? Percebam como são as condutas, para que a gente consiga se comportar adequadamente. Cada cultura é uma cultura. Não adianta eu querer impor algumas coisas, querer dizer que é todo mundo igual, todo mundo é ser humano e todo mundo é igual. Sim, todo mundo é ser humano, mas as pessoas elas são muito diferentes. Então, por exemplo, aqui, né, eu, por exemplo, converso com as pessoas olhando no olho, né? Para mim, essa coisa do olhar no olho é um aspecto que me traz segurança, que me inspira confiança. Na França, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, a mesma situação. Sempre converse com o francês olhando olho no olho, observando como ele se comporta com outras pessoas para você poder ter mais facilidade para lidar com ele. Já nos orientais, se você fixar, né, pelo menos das fontes onde eu busquei, essa questão do olho no olho, ela traz uma intimidação, né? Ela não é favorável, né? Um ponto interessante quando você for fazer alguma negociação com algum oriental, né? Para os chineses, por exemplo, de acordo com os lugares onde eu pesquisei, eles são pessoas que você vai falar, né, sobre o produto, vai dizer aí como está esse produto, e eles sempre gostam que as pessoas tragam todas as especificidades, né, desde o processo produtivo até o processo final da venda, e é necessário que esse negociador conheça muito bem todas essas etapas. Sempre que você está negociando com um chinês, por exemplo, e você demonstra uma certa insegurança em algum aspecto do que você está informando para ele, ele até vai balançar a cabeça, dizer, né, passando a ideia de que está concordando com alguma coisa, mas nem sempre isso é uma realidade, tá? A gente tem orientais aqui na sala, se por acaso não for bem isso, vocês podem se colocar. Koji? Oi, professor. Seus pais são japoneses? Não, quem nasceu no Japão da minha família, os bisavós só.
Eu não entendi. Desculpa, Koji, cortou um pouco. Só os meus bisavós nasceram lá. Ah, entendi. De qualquer forma, você tem contato com a cultura japonesa, com como as pessoas se comportam? Não, quase nada. Tá. Os seus pais, por exemplo, ou você ainda tem seus avós? Tem. Sua Bachan, por exemplo, comenta com você alguma coisa com relação às relações de negociação entre os japoneses? Não. Não. Você conversa com ela? Minha avó não é de falar muito. Normalmente ela só comenta coisa do dia a dia dela, sabe? Meu avô, Entendi. ele fala mais coisa sobre quando ele foi pra guerra e tal. Quando ele participou, né? Entendi. Eles têm negócio próprio ou eles são profissionais de outras áreas? Meu avô era marceneiro, minha avó dona de casa só. Entendi. Obrigada, Koji. Bom, de qualquer forma, né, a gente tem aí essa questão que normalmente os orientais, eles precisam que seja estabelecida uma relação de confiança antes de você fechar um acordo, por exemplo. Ó. Deixa eu receber a Aline que está aqui. Seja pontual, né? A gente vive aqui no Brasil, por exemplo, uma cultura de não seguir horário, né? Vocês, por exemplo, fecham um contrato com a escola de que vocês vão entrar às 7h30, vocês já devem iniciar a aula. E normalmente as pessoas vão chegar mais tarde, né? Elas chegam 7h40, 7h50, 8h, e aí só entram na segunda aula. E quando a gente faz isso, né? Por exemplo, se eu tenho um contrato que eu vou entrar X horário e eu não cumpro esse horário, significa que eu, consumidor, estou sendo lesado, né? E no caso, quem se auto-lesa, né? Se é que existe isso, são os próprios alunos, por exemplo, porque eles não cumprem os horários. Muitas vezes eles acabam culpando outras pessoas, né? Culpam os pais, né? A mãe que atrasou, culpam, sei lá, o ônibus que teve algum problema, enfim, sempre a culpa é do outro, né? Então, assim, existem algumas culturas que se você não seguir, né, o horário, os seus negócios, eles são comprometidos. Então, a sua negociação, né, com relações internacionais, se você não seguir o horário em alguns países, ela acaba comprometendo o sucesso da transação. Então, nos americanos, no norte-americano especificamente, nos suíços, alemães, australianos, grande parte da Europa, tá? Se você não seguir horário, isso já demonstra um descomprometimento, uma falta de interesse para fazer algumas coisas. Então, talvez as minhas relações com você não sejam as mais favoráveis, porque você já não cumpre horário. Em outros países, existe aí uma tolerância, né? Então, por exemplo, aqui na América Latina, as pessoas, elas sempre esperam um pouco mais, né? Elas sempre ficam 5 minutinhos a mais esperando, porque a pessoa pode ter pego um congestionamento, a pessoa pode ter pego isso, enfim, haverão N culpados para esse atraso, que culturalmente aqui para a gente é tolerável. Não deveria, tá? Mas ainda é. No Oriente Médio também é comum, né? A gente tem alguns casos, por exemplo, tinha uma presidente na Argentina, Cristina Kirchner, que ela foi participar de uma cúpula do G20, por exemplo, e ela chegava atrasada em todas as reuniões, porque ela queria, por exemplo, acabava uma reunião, ela saía da reunião, ia para o hotel, trocava de roupa para seguir para uma outra reunião. E é sempre importante a gente lembrar que a gente está lidando com outras pessoas. Não são todas as pessoas que gostam de esperar pelo outro. Mesmo aqui nas nossas relações nacionais, talvez até alguns de vocês vivam isso. Por exemplo, sei lá, quem tem um salão de cabeleireiro, por exemplo, vou pegar aqui o Eduardo, meu marido. Tem aí o estúdio de tatuagem, e aí ele marca a sua tatuagem, sei lá, para as 10 horas. E ele vai ficar com você das 10 até as 4 horas da tarde. Então, ele fechou esse horário com você de 4 horas. Se você atrasa
você já compromete os resultados de quem tem agenda posterior ao seu horário. Se você não vem, pior, porque daí aquelas 4 horas que eu reservei para você, não é sempre que você consegue colocar alguém dentro dessas 4 horas. Então, isso significa prejuízo. Então, respeitar horário, gente, é uma questão de respeito com o ser humano, é respeitar a vida do outro. Algumas pessoas aqui, por exemplo, podem, sei lá, a mãe, o pai tem um salão de cabeleireiro e aí tem uma pessoa que marcou lá um procedimento para fazer tal horário. Normalmente, né, algumas vezes você até consegue encaixar alguém ali, é mais fácil, mas sempre que você marca um horário, é uma falta de respeito, tá? Então, quem vai ser médico, por exemplo, cumpra o teu horário, chegue ali no prazo para atender o teu paciente, porque ele tá ali já te esperando um tempo, dentista, enfim, prestadores de serviço, gente, o Brasil é uma desgraça com prestadores de serviços, seja aqui, seja em outro lugar, sempre seja pontual, tá? Mesmo que algumas culturas, essa questão do atraso, elas sejam mais tolerantes, mas assim, respeita o horário dos outros, tá? Isso é crucial. Então, é importante a gente sempre respeitar a cultura, né? Respeitar a religião, respeitar os costumes, respeitar as condições sociais, observar as questões geográficas, para que a gente tenha uma negociação tranquila, tá? Volto a dizer, você não precisa aceitar, tá? Mas muitas vezes a sua opinião também ela não é necessária. Entenderam? Existem pessoas que elas querem falar, né? Elas querem colocar a opinião dela e muitas vezes essa opinião não interessa, essa opinião ela só vai comprometer o resultado da negociação. Então, respeite a cultura, tá? Você não precisa aceitar, mas respeita, porque daí as chances de sucesso elas são mais evidentes, tá? Tempo. Quando a gente vai negociar com alguém, e quando vocês forem trabalhar com o público, isso é muito legal, porque você consegue perceber claramente como é a questão de tempo para as pessoas, né? Existem públicos que tempo é dinheiro, então é rápido, é acelerado, não tem muito tempo para ficar ali com nhenhenhen para fechar uma coisa. Existem outros, né, que você vai estabelecer a sua relação, que elas precisam de uma negociação mais lenta, né? Eu já falei para vocês, precisam conhecer esse interlocutor, quem é que está me fazendo a venda, para que eu possa ter mais certeza, para que eu possa ter mais segurança. Então, é importante que vocês tenham esse feeling, observe as pessoas, observe o tempo dessas pessoas, qual é a urgência que elas têm. Muitas vezes você, enquanto negociador, você está com muita pressa para fechar alguma coisa e você esquece quem é o seu público. Então, observe, né? A questão é observar, é aprender, porque quando você tem desenvolve essa sensibilidade, as relações também ficam mais favoráveis, tá? A gente usa aqui, né? Faça do limão uma limonada. Então, quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua vantagem, né? Você vai ser muito mais competitivo. Então, muitas vezes eu tenho 2 negociantes, mas se eu tenho um negociante que ele demonstra um conhecimento maior da minha tradição, da minha cultura, da minha postura, eu vou verter para ele. Então, conhecimento também é investimento, gente. Muitas vezes as pessoas acham que é perda de tempo conhecer coisas, conhecer cultura, e não é. É investir, tá? Então, façam daquilo que para muitos é uma dificuldade, para você não. Você transformou aquilo num benefício, numa coisa que favorece o seu empreendimento, favorece a sua negociação. E aí, como eu já disse, né, respeitar a cultura do outro não significa que você tenha que ser igual a ela, se submeter a ela, né? Mas é importante sempre nas relações, sejam elas internacionais, sejam elas nacionais, que você construa relacionamentos duradouros e de confiança. Hoje, as empresas, elas prezam muito a questão da sustentabilidade. E vocês todos já fizeram trabalhos aí sobre essa questão de sustentabilidade. E
na verdade, né, esse termo ele é difícil de ser de falar dele, né? Porque não dá para definir sustentabilidade. O que a gente precisa entender é que a sustentabilidade ela está em cima de 3 pilares, né? Quais são esses pilares? Pilares sociais, pilares ambientais e pilares econômicos. Então, para que a sua empresa seja uma empresa sustentável, né, para que ela se garanta no mercado por um tempo maior, para que ela seja mais perpétua, é importante que você tenha conhecimento sobre esses 3 pilares, especialmente das pessoas com quem você vai lidar, dos países com quem você vai estabelecer relações, porque isso vai facilitar. Então, quando você sabe que como são as questões sociais, se há um respeito, se há se você, enquanto negociador, está respeitando as relações sociais, se você respeita as tradições, se você respeita as culturas, se existe um processo de aproximar, né, de conhecer essas culturas e não de rechaçar, porque muita a nossa cultura que é do outro, né? O meu gosto musical é melhor que o outro, você acaba rechaçando o outro. Então, é importante sempre que haja o respeito. É importante que você também tenha as questões de conhecimento ambiental de todos os países com quem você vai estabelecer relação, de bastante conhecimento, porque muitas vezes, se o seu valor de preservar, e você vai se relacionar com uma empresa ou com um grupo populacional que não tem essa mesma visão, esses valores muitas vezes acabam sendo mais conflitantes, e aí essas relações de negociação também serão dificultadas, tá? E uma outra questão é a economia, então é sempre importante você também trabalhar para que você tenha lucro, e quanto melhor for, né, o seu conhecimento, mais sustentável é a sua empresa e mais duradoura ela será no mercado. Então, conheça, né? Sempre é importante você ter conhecimento sobre o seu parceiro, sobre as culturas, sobre a questão, enfim, tudo que concerne aí desse seu parceiro econômico, seja ele nacional, seja ele internacional, mas você nunca deve se esquecer que você está se relacionando com pessoas, e pessoas têm especificidades, têm características ímpares, e é importante que a gente conheça cada uma delas para que a nossa negociação seja mais favorável. Falei muito, mas deu para vocês entenderem no segundo ano? Sim, deu. Então tá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não concorda? Quer colocar alguma situação? Bom, como ninguém fala nessa aula e eu já falei demais, eu paro por aqui. Espero que tenha sido claro aí sobre a questão da negociação internacional. Então, conhecer a cultura, conhecer os valores, conhecer quem são essas pessoas com quem eu vou lidar, vai fazer com que a minha negociação seja mais favorável, tá? Tenha mais possibilidade de sucesso, tá? Lembrando que nem tudo é garantido, tá bom? Mas quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho flexibilidade, a possibilidade de sucesso ela aumenta, tá bom? Bom, gente, eu paro por aqui então. Espero que tenha sido claro para vocês tudo aquilo que a gente se propôs aqui a expor. E amanhã a gente se encontra aqui nesse canal novamente, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, gente. Até, Pro. Tenha um Até. ótimo dia para vocês. Obrigada, Thaisa, para você também, tá? Uhum. Tchau. Tchau, um beijo.